Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das perguntas mais temidas, talvez a mais temida, em qualquer entrevista de emprego. Sabe qual é, né? Aquela que pode de verdade definir o futuro de uma carreira. Vamos mergulhar fundo nisso e transformar o que seria um momento de pura tensão em uma oportunidade brilhante. Aí está ela, a famosa pergunta que faz muita gente boa tropeçar. Mas vamos pensar, o que o recrutador realmente quer saber com isso? Acredite, não é uma armadilha. É, na verdade, um teste de autoconhecimento e de maturidade profissional. E é exatamente por isso que a abordagem precisa ser super estratégica. Uma boa resposta pode destacar um candidato de uma forma incrível, enquanto uma resposta ruim, bom, pode eliminar a pessoa na hora. O que está em jogo aqui é a demonstração de que se conhece os próprios limites e, o que é mais importante, que se sabe como gerenciá-los. Ok, então, antes de a gente construir a resposta ideal, a gente precisa entender o que não fazer. Existem umas respostas clássicas que os recrutadores, olha, já estão cansados de ouvir e que, na verdade, só prejudicam a imagem de quem está ali na entrevista. A resposta do "sou perfeccionista" é o clichê número 1, sem dúvida. Só como uma tentativa bem clara de disfarçar um elogio como se fosse um defeito, sabe? Os recrutadores veem isso e pensam na hora, falta de sinceridade, uma forma de fugir da pergunta. Essa aqui talvez seja a pior de todas. Ninguém é perfeito, vamos combinar. Dizer que não tem defeitos passa uma imagem de arrogância, ou pior ainda, de uma total falta de autopercepção. Para quem entrevista, isso é um risco cego, é alguém que não conhece as próprias limitações. Por outro lado, sinceridade demais sem estratégia também é um perigo. Revelar uma fraqueza que é real e super relevante para a vaga, sem mostrar como ela é gerenciada, é um verdadeiro tiro no pé. É como admitir que existe um problema e não apresentar nenhuma solução. Então, qual é o caminho certo? A estratégia é toda sobre reformular a questão. Não se trata de esconder um defeito de jeito nenhum, mas de usá-lo para provar que existe autoconsciência, humildade e, principalmente, capacidade de crescimento. Vamos ver como isso funciona na prática? O ponto central aqui é escolher o tipo certo de fraqueza, e esse conceito de vício convertível é simplesmente perfeito para isso. É uma característica que, quando está em excesso, vira um problema, mas a raiz dela é uma qualidade super positiva e desejável para a função. A resposta perfeita segue uma estrutura bem clara, de 3 passos. Primeiro, o enquadramento, onde se apresenta esse tal de vício convertível. Segundo, o protocolo de mitigação, ou seja, explicar o que é feito para controlar essa tendência. E terceiro, o ganho líquido, que é mostrar o resultado positivo dessa gestão. Certo, a teoria é ótima, mas vamos ver como essa estrutura se aplica na vida real, com exemplos concretos. Isso vai deixar tudo muito mais claro, com certeza. Aqui a gente tem um exemplo excelente de vício convertível, a dificuldade em delegar. A raiz disso é positiva, certo? Um alto padrão de qualidade. Mas o excesso pode sobrecarregar a pessoa e, claro, desmotivar a equipe. Esse é o enquadramento. Agora, o protocolo de mitigação. A pessoa não diz apenas que está melhorando, ela mostra como. Implementar uma ferramenta como o Trello, por exemplo, é uma ação concreta. É um sistema que permite acompanhar o trabalho, confiar na equipe e evitar o microgerenciamento. E para fechar, o ganho líquido. O resultado dessa mudança não foi só pessoal. Ele trouxe um benefício tangível para a equipe e para a empresa. Mais eficiência e um time muito mais engajado. Isso mostra que a gestão da fraqueza acabou gerando valor. Vamos para um segundo exemplo. Se aprofundar em dados é, sem dúvida, uma força. Mas quando isso começa a atrapalhar os prazos, aí sim se torna um vício convertível. É aquela busca pela perfeição analítica que acaba gerando problema. E aqui está o sistema para gerenciar essa tendência. Usar o princípio de Pareto é um método inteligente e super reconhecido para otimizar o foco. Isso demonstra que a pessoa não só identificou o problema, como também buscou uma metodologia séria para resolvê-lo. E isso aqui ilustra o resultado de forma brilhante. A aplicação do método levou a uma entrega mais rápida, o que é um benefício direto para o negócio. A qualidade foi mantida, mas a eficiência, aumentou. A fraqueza, quando gerenciada, virou um diferencial competitivo. Olha, ter a resposta certa na ponta da língua é metade da batalha. A outra metade é saber como apresentar essa resposta. Existem algumas armadilhas finais que podem sim arruinar até a melhor das respostas.
Muita atenção a estes 3 pontos. Primeiro, nunca, jamais, escolha um defeito que seja um impeditivo para a função. Segundo, mantenha o foco no profissional, ok? O recrutador não está interessado em questões pessoais. E terceiro, a confiança na fala precisa ser refletida no corpo. Uma postura insegura anula toda a mensagem de superação. Então, para a gente fechar esse ciclo de preparação, vamos a um roteiro prático, um passo a passo. Tudo começa com uma autoavaliação honesta. Depois é preciso filtrar essa fraqueza de acordo com a vaga. O passo seguinte é estruturar a resposta. Usar um método como o STAR, por exemplo, que organiza a história em situação, tarefa, ação e resultado, ajuda muito. Em seguida, é fundamental demonstrar ações concretas de melhoria e, no dia, apresentar tudo isso com muita confiança. Bom, vamos amarrar tudo isso. Depois de analisar as armadilhas, a estratégia e os exemplos, a mensagem principal fica muito clara. Responder bem a essa pergunta transforma um candidato em um profissional que exala maturidade. Alguém que não tem medo de encarar os próprios limites, que é proativo no seu desenvolvimento e que consegue, de fato, transformar desafios em resultados. É exatamente esse tipo de profissional que as empresas procuram. E agora, fica a reflexão final. Qual defeito, quando bem gerenciado, revela na verdade a maior força de um profissional? Encontrar essa resposta é a verdadeira chave para transformar essa pergunta temida em um grande momento na próxima entrevista.